Fala galerinha, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Haile, de Biologia aqui do COC São Francisco Passos, e vim dar uma aulinha para você no nosso tema do Minuto Enem, para a gente falar de algumas possibilidades que podem cair no Enem nesse ano aí. Crianças, eu vou trabalhar com vocês hoje a questão de imunidade corporal e como que a imunidade corporal age na nossa atividade física. Então vamos lá, ó. Para que a gente possa começar, o nosso sistema imunológico ele é formado justamente para que nós possamos ter defesa corporal contra patógenos e toxinas. O que é um patógeno, por exemplo? Um vírus, uma bactéria, um micro-organismo que entra no nosso corpo para que a gente possa se defender contra ele. Toxina é algum tipo de substância que entra no nosso corpo, por exemplo, veneno de cobra, quando a gente toma uma picada. Então, a partir daí, o nosso corpo pode se defender sozinho ou nós precisamos de uma ajuda externa para essa defesa. E é tudo isso que a gente vai trabalhar. Para facilitar para você, isso a gente chama de imunidade humoral. O que é isso, Rafinha? É justamente quando as nossas células de defesa, chamadas de linfócito T4, elas estimulam a produção dos nossos anticorpos. Tome cuidado, a célula é o linfócito, ele produz uma substância chamada anticorpo. Esse anticorpo é uma proteína produzida por ele. Para que esse anticorpo serve? Para justamente agir contra um certo tipo de antígeno. Esse patógeno, essa toxina que entra no nosso corpo, nós chamamos de antígeno. Então, o nosso anticorpo, que normalmente tem esse formatinho de Y, se liga a esse antígeno, que no caso está desenhado para você em verde e azul, e a partir daí nós fazemos a nossa defesa corporal. Como que isso pode acontecer? De duas maneiras. O nosso sistema imunológico, a nossa imunidade humoral, pode agir de maneira passiva ou de maneira ativa. Cuidado com isso, que o pessoal erra bastante, é muito fácil. Quando você fala que uma imunidade é passiva, você, ser humano, age passivamente. Ou seja, você não é capaz de se defender sozinho. Você precisa de uma ajuda externa para se defender. Depois eu vou te mostrar a imunidade ativa, que é justamente quando você é capaz de se defender sozinho. Vamos falar um pouquinho da passiva, então. É justamente quando você não se defende sozinho, ou seja, você recebe anticorpos prontos para que você possa se defender contra algum tipo de bactéria, contra algum tipo de patógeno, no caso uma toxina, por exemplo. Ou seja, quando você se defende de um corpo estranho. A partir daí, pessoal, eu tenho dois tipos de imunidade passiva, natural e artificial. Olha como que é fácil. Natural é quando um ser vivo produz o anticorpo para você. Artificial é quando alguma pessoa em laboratório produz esses anticorpos para você. Como que funciona então? De maneira passiva você recebe o anticorpo naturalmente da sua mãe, por exemplo. Durante a gestação ela te passa anticorpos, ou a partir da própria amamentação, o leite materno, o colostro, você recebe anticorpos da sua mãe para poder se defender. Como um bebezinho não é capaz de se defender sozinho, o sistema imunológico dele ainda não é capaz de produzir os seus próprios anticorpos, ele depende da amamentação ou da placenta para passar os anticorpos para ele, para que você, de maneira temporária, possa se defender. Lá na frente, quando você for capaz de produzir seus anticorpos, aí você não precisa mais da placenta ou não precisa mais do leite materno. Aí o teu corpo passa naturalmente a te defender. Então, de maneira passiva, sua mãe produz anticorpos e passa para você. Ou seja, uma maneira natural, uma imunidade passiva do tipo natural. Agora, de maneira artificial, alguém em laboratório produz esses anticorpos para você. Por exemplo, a partir do soro antiofídico, que é o que a gente mais conhece, que você injeta o antígeno no cavalo, você injeta a toxina, o veneno da cobra no cavalo. Depois de 2, 3 semanas, o cavalo produz o anticorpo para você. Rafinha, por que no cavalo? Porque a musculatura dele é muito forte. Então você injeta o veneno no cavalo, o antígeno. Depois de 2, 3 semanas, o cavalo produz um anticorpo contra esse antígeno. Você recolhe o sangue dele, leva para o laboratório e separa o sangue do anticorpo. E coloca esse anticorpo num vidrinho, que é o soro. Justamente quando uma pessoa for picada por cobra, você inocula, você injeta esse soro diretamente na pessoa.
Então ela também vai ter uma imunidade temporária, ou seja, esse soro, esse anticorpo, estimula a eliminação do antígeno, estimula a liberação do veneno da cobra. A hora que o veneno da cobra for eliminado, acabou. Você não vai ter mais anticorpos, por isso imunidade temporária. Então passiva natural, passiva artificial. Agora, olha esse gráficozinho para ficar fácil você entender. Ó, quando eu coloco justamente o soro no nosso organismo, esse anticorpo, como ele foi injetado no teu sangue, a concentração dele vai ser muito alta no teu organismo. Depois de um tempo, quando a toxina for eliminada, essa quantidade de anticorpos cai. Ou seja, depois de um certo tempo, você não tem mais esse anticorpo no teu organismo. Por isso que justamente a imunidade ela é totalmente temporária. Agora, se eu falo de uma imunidade ativa, é quando você é capaz de se prevenir sozinho. Ou seja, você produz os seus próprios anticorpos. Como que eu produzo anticorpos? De duas maneiras. Da mesma forma que a imunidade passiva, eu também tenho na ativa a imunidade natural e artificial. Naturalmente você produz os seus próprios anticorpos quando você fica doente. Entrou um vírus, entrou uma bactéria, entrou um agente infeccioso no teu organismo, o chamado antígeno, você sozinho é capaz de produzir os seus próprios anticorpos. Daí que essa imunidade fica sendo duradoura. Por que duradoura, Rafinha? Porque depois de um certo tempo, quando esse agente infeccioso, esse antígeno for eliminado, você passa a produzir células de memória contra ele. E essas celulinhas de memória carregam informações genéticas desse antígeno e caso ele entre novamente no teu corpo, essa celulinha estimula a produção mais rápida dos seus anticorpos. Por isso que essa imunidade ela é duradoura. Agora, na ativa artificial, eu justamente faço a utilização da vacina. O que contém na vacina? O antígeno, esse micro-organismo atenuado. Essa palavrinha atenuado quer dizer mais fraco. Ou seja, ele entra no teu corpo, vai te causar um processo infeccioso, vai te causar uma resposta imunológica, porém você consegue produzir anticorpos contra ele sem trazer prejuízo para o teu organismo. Só que qual que é o grande lance da vacina? Como ela é produzida no laboratório, o antígeno entra no seu corpo, o anticorpo que você produz elimina o antígeno, mas também estimula a produção da celulinha de memória. Se novamente esse antígeno entra no teu organismo, o teu organismo vai produzir, a partir das células de memória, novos anticorpos, para que justamente esse antígeno, esse corpo estranho, seja eliminado. Ou seja, essa imunidade passa a ser duradoura. Agora, Rafinha, por que em um certo momento eu posso tomar 2, 3 doses de uma certa vacina? Justamente porque quanto mais vezes ela entra no seu organismo, esse antígeno está no teu sangue, mais células de memória você produz. Quanto mais células de memória você produz, mais anticorpos você produz. Se você tem mais anticorpos, a sua defesa corporal passa a ser mais rápida. Algumas certas vacinas você toma uma dose só na vida. Tomando uma única dose, você está prevenido ao longo da vida inteira. Quando você toma uma dose depois de 10 anos, você tem que repetir, é porque essa célula de memória foi eliminada do teu sangue, por exemplo, no caso do tétano, e depois de um certo tempo você toma novamente a vacina para produzir novas células de memória. Caso o tétano entre no seu organismo, você volta a produzir anticorpos a partir dessas células de memória. Acompanhe esse gráficozinho para você entender uma coisa importante. Ó. Se ele colocar esse gráfico dessa maneira, você consegue enxergar. Se eu entro em contato a primeira vez com o antígeno, ou eu tomo uma certa dose de uma vacina, nessa primeira fase, nesse primeiro contato, a produção dos meus anticorpos é pequena e ela demora um certo tempo, 2, 3, 4 semanas. Depois disso, esse anticorpo elimina o antígeno do seu corpo, você pode ver que o gráfico cai, porém, a partir daí você produz a célula de memória. Isso é o que a gente chama de resposta primária. É a primeira vez que você entra em contato com um certo antígeno. Então, a produção é pequena e lenta de anticorpo, mas ela é fundamental para você produzir sua célula de memória. Caso você tome uma segunda dose ou entre em contato novamente com esse antígeno, essa célulinha de memória que já está no teu sangue produz anticorpos com maior velocidade e em maior quantidade, é o que você chama de resposta secundária. As células de memória aumentam a produção de anticorpos, fazendo com que a sua defesa corporal seja totalmente mais rápida. E é aí que você está prevenido a longo prazo
de algum certo tipo de doença. Tudo bem? Para que você consiga enxergar, então, eu sobrepus os dois gráficos. O soro, o número de anticorpos é alto, o gráficozinho vermelho, e depois de um certo tempo ele cai. Já a vacina não. No primeiro contato ele aumenta um pouquinho, cai e produz célula de memória. E uma segunda resposta imunológica, em um segundo contato, a produção de anticorpos é mais rápida e, consequentemente, a sua defesa corporal é maior. Olha essa tabelinha para a gente fechar esse raciocínio. Ó. A partir daí você consegue enxergar as diferenças entre soro e vacina. Por exemplo, a vacina ela contém os antígenos, que o Rafa comentou com você, para estimular a sua defesa corporal. Já o soro contém os anticorpos. Já no caso a vacina, ela te previne contra certas doenças. O soro não. Ele cura uma certa doença, cura o veneno da cobra, e você não está prevenido. Agora, se eu penso a nossa vacina, ela tem uma ação demorada, prolongada, ela age lá na frente no teu corpo. O soro não. Ele age na hora, resposta imediata. Já em relação ao efeito, a vacina tem uma ação duradoura, porque ela vai te prevenir daqui certo tempo, num outro contato com esse antígeno. Já o soro não. O soro é uma resposta passageira. Eliminou a doença, eliminou a toxina, acabou. Você não tem mais a sua proteção. E tendo um sistema imunológico totalmente ativo, funcional, pessoal, você consegue ter um processo de atividade física mais eficiente. Daí que você consegue produzir mais energia e o seu organismo, a partir daí, está mais saudável, está mais equilibrado. E é onde o Rafinha vai trabalhar no segundo ponto para o Enem, que é justamente o processo de atividade física. Quando eu falo em atividade física, os seus músculos têm dois tipos de fibra. Guarda isso para mim. Uma fibra que você chama de vermelho do tipo 1 e uma outra fibra que eu já te mostro, que tu chama de azul ou branca ou do tipo 2. Concentra primeiro nessa fibra vermelha, crianças. Ela vai ser utilizada para você produzir energia, o ATP, de maneira aeróbia. Você respira, consome oxigênio, esse oxigênio vai para essa fibra muscular e a partir daí tu consegue produzir muito ATP, muita energia. Diante disso, é aqui que eu quero que você enxergue. Mioglobina é a molécula que transporta oxigênio no teu músculo. Globina porque ela é a base de ferro, mio é músculo. Então ela transporta oxigênio igual a sua hemoglobina no sangue. Só que ela transporta diretamente para o seu músculo. Então quanto mais mioglobina você tem, mais oxigênio chega na sua fibra muscular. Consequentemente, essa contração, a movimentação desse músculo, ela vai ser lenta e duradoura. O que isso quer dizer, Rafinha? Pensa numa pessoa que tem uma atividade física que ela anda o dia inteiro. Se ela anda o dia inteiro, o músculo da perna dela não pode fadigar. Então ela tem que ter um processo onde essa resposta muscular tem que ser duradoura. Tem que durar o dia inteiro para a pessoa não ter uma lesão. Daí que ela anda devagar, a contração muscular é lenta e dura o dia inteiro. Se eu faço uma comparação, se essa pessoa dá um pique, se ela corre rapidão, justamente ela vai ter uma fadiga, porque o corpo dela não é adaptado a uma atividade muito rápida, ela vai ter uma atividade mais cadenciada, mais lenta. Justamente o que acontece, por exemplo, com a carne da coxa da ave. A galinha, por exemplo, ela anda o dia inteiro, fica ciscando no ambiente. Só que ela não vai correr de uma vez só, ela vai andar devagarinho. A partir disso, as contrações são mais lentas e duram o tempo inteiro, sem ela ter nenhum tipo de fadiga muscular. Só que aí você consegue associar. Por que a coxa da ave é mais calórica que o peito da ave? Se essa contração dura o dia inteiro, ela tem mais oxigênio e, consequentemente, mais glicose. Então, o nível de caloria desse alimento vai ser maior. Agora, se eu faço a comparação com a fibra azul ou branca, que tu pode chamar de fibra do tipo 2, é uma fibra mais explosiva. Ela age com maior velocidade. Justamente nesse ponto, você tem uma respiração anaeróbia, ou seja, sem a participação do oxigênio. É o que a gente conhece como sendo a fermentação láctica. Se o teu músculo não tem oxigenação, quando você vai para a academia, por exemplo, se você não respira bem, não controla a sua respiração, falta de oxigênio no seu músculo gera fadiga, porque não tem oxigênio, você produz ATP, produz energia pela fermentação láctica, e o ácido lático trava a tua fibra muscular. Consequentemente, você vai ter a cãibra.
É o que acontece, por exemplo, numa fibra com pouca mioglobina. Se eu tenho pouco oxigênio, consequentemente poucas moléculas transportando esse gás para a minha célula. Por isso que esse músculo tende a ser mais branco ou um pouco mais azulado, porque tem falta de oxigênio, tem excesso de gás carbônico, por exemplo. A partir daí, essa contração ela é explosiva, ela é rápida pra caramba, rápida e com curto espaço de tempo. Porque justamente no teu músculo, o movimento que você faz para colocar o aparelho no lugar. Agora, compara com uma galinha, por exemplo. O peito dela, as asas dela, são formadas por fibras azuis ou brancas. O que vai acontecer? Quando ela levanta voo para fugir de um predador, ela bate a asa desesperadamente. Quando ela está no meio do voo, ela cai. Por que ela cai? Porque se ela bateu a asa muito rápido, falta oxigênio para o músculo dela. Então ela vai ter cãibra, vai ter fadiga, porque acumula ácido lático. A fibra muscular do peito dela trava, ela não consegue mais contrair, não consegue mais voar e cai. Por isso que é uma contração rápida e curta de explosão. É o que acontece justamente na carne do peito da ave. Agora, eu quero que tu faça associação com o tipo de atividade física. Qual atividade física você usa mais fibra vermelha? Qual atividade física você usa mais fibra azul ou branca? Outro exemplo, para ficar mais fácil para você enxergar. Onde que usa o maratonista? Onde que usa o velocista? Quando o cara faz uma maratona, ele tem que ter uma corrida cadenciada. Corre lá quase 20 km por hora. Ele não pode fadigar. Daí que justamente ele vai trabalhar mais atividades físicas, exercícios, aonde vai desenvolver mais as fibras vermelhas. E o Usain Bolt, por exemplo, que é um velocista, a corrida dele é de explosão. Em menos de 10 segundos ele corre 100 metros rasos. Então ele trabalha mais fibra do tipo azul ou branca. Daí que o risco de fadiga é maior, daí que o risco de lesão é maior, porque justamente trabalha com pouca oxigenação. Agora, usando isso, fecha o raciocínio com o Rafa com uma questãozinha que já caiu no Enem. Ele falou assim no Enem, ó, em relação à produção de ATP, comparando o velocista, e o Usain Bolt, por exemplo, com um queniano que corre a maratona de São Silvestre, por exemplo. Ele fala assim, ó, em relação ao quanto cada um produz de energia com relação à respiração e fermentação. O Usain Bolt, por exemplo, de toda a energia que ele gasta durante os 100 metros rasos, numa corrida, 10% do ATP é proveniente da respiração, ou seja, usa oxigênio, 90% é proveniente da fermentação, daí que ele tem mais uma explosão. Já no maratonista, a ideia que se tem é que eu tenho 90% de respiração e 10% de fermentação. Pela lógica, inverteria. Aí o Enem perguntou justamente isso. Se você olhar na tabelinha, é praticamente 50% de ATP produzido na respiração e quase 50% de ATP produzido na fermentação de um maratonista. Por que esses dois valores são praticamente idênticos? E não 10 para 90, igual no caso do velocista, 90 para 10 do maratonista. Por que esse valor não é discrepante, é praticamente idêntico? Pensa, você já assistiu uma corrida de São Silvestre? O que acontece? Quando vai ter uma maratona, por exemplo, o pelotão de elite, que são os caras que vão ganhar a corrida, eles saem 200, 300 metros na frente do povo. Porque se eles são engolidos pelo povo, se o povo fecha eles não saem mais de lá, eles perdem a prova. Então eles têm que largar um pouco na frente, para na hora que der o tiro de largada, para esse pelotão de elite, correr como se não tivesse amanhã, para justamente fugir do pessoal que só está disputando a prova por prazer. O que vai acontecer nesse ponto? Nesse começo, ele vai disparar, ele vai ter mais velocidade. Então ele produz muito ATP, muita energia, a partir de fibra azul ou branca. A hora que ele corre 2, 3 quilômetros e já fugiu do povo, que ele está mais tranquilo, que a partir dali ele pode manter uma prova cadenciada, aí ele diminui o ritmo. Aí ele faz a prova 20 km por hora, 19, 20, 21 km por hora, e fica até o quilômetro 40, 41. Só que aí no final da São Silvestre, não sei se você já viu, eu tenho aquela subida da Brigadeiro Luiz Antônio, que é quase 90 graus. Aí o cara olha para trás, tem um queniano chegando nele, a 200 mil por hora. Ele fala, eu tenho que correr para fugir desse queniano, ou se não, pode ter alguém na frente dele, ele tem que correr para alcançar essa pessoa e ganhar. Ou ele olha no tempo e fala, opa, eu posso bater o recorde mundial.
O que ele faz na Brigadeiro Luiz Antônio? Acelera, gasta o restante de energia que ele tem, de maneira velocista, de maneira utilizando as fibras azuis ou brancas, para tentar ganhar a corrida, ou para tentar escapar de um outro corredor, ou para bater o recorde. Então ele sobe com tudo. A hora que ele vira para a direita na Paulista, ele acelera mais do que nunca. A hora que ele cruza a linha de chegada, ele cai. Por que ele cai? Porque nesse final de prova ele usou muito ATP a partir da fermentação. O músculo dele está com ácido lático, ele tem cãibra, ele está com dor, ele está fadigado. Daí que ele tem que ser seguro por alguém para não cair. Então aí que é o lance. Numa maratona, no começo e no final, o cara usa muito a fibra azul. Ao longo da prova, a fibra vermelha. Por isso que a produtividade de ATP é praticamente equivalente entre os dois. Então, moçada, o tipo de atividade que a pessoa desempenha, ela trabalha mais uma fibra ou outra. Não quer dizer que eu só vá trabalhar uma e não vá trabalhar a outra. Eu trabalho as duas. Mas dependendo do tipo de atividade física que eu faço, eu acabo desempenhando mais uma fibra do que outra. Você pega lá a mesma coisa numa corrida de natação. César Cielo, nadador do Brasil, 50 metros rasos, é uma prova de velocidade. Ou seja, ele trabalha mais com fibra azul. Quando é uma maratona aquática, o cara nada 10, 20 quilômetros, ele vai utilizar mais fibra vermelha. Então isso tu tem que saber diferenciar, porque o Enem adora cobrar essa questãozinha de produção de ATP. Tranquilo? Crianças, em breve eu volto com vocês, com mais uma aulinha do nosso Minuto Enem. O que vocês precisarem, o Rafa está à disposição. Beijo, juízo, fiquem com Deus, em té. Tchau!